Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo beleza? Vamos pra parte 2, hein? São 5 horas da manhã e ele só dormiu 2 horas. O Prota disse que nem quando ele era um caçador, a sua agenda era tão lotada assim. Um figurante aparece irritado. Se era para ser assim, pelo menos podiam ter terminado. E pergunta quando eles vão terminar essa dungeon. O chefe diz que não sabe. Não é a primeira vez que eles estão atrasados. Não podem fazer nada sobre isso. O figurante está puto. Fala que eles deveriam pensar um pouco nas pessoas que estão lhe esperando. O Prota bocejando diz que já passou 1 hora do tempo estipulado. Então dá para entender a irritação dele. A nossa figurante fala que ele parece cansado. Ele vai e pergunta: e você? Mas olha para sua cara. Ela fala que sempre foi energética. Ele olha pensativo. Será que ela tá bem mesmo? E diz para ela pegar leve. Os caçadores começam a sair da dungeon. O Proto então fica pensando: de novo? Quem é? É a nossa heroína. Saindo, os dois se encontram, se aproximam. Ela passa e pergunta por que ele tá no seu caminho. O Prota fica irritado e vê que ela está tocando no seu ombro e pensa se deveria contar para ela. Melhor não, porque eu me importaria. Só de lembrar do passado já faz o meu sangue ferver. Aí aparece o Prota indo visitar ela no hospital. Ela pergunta: você é aqui? Ele pergunta se ela tá bem e pensa: o superior dela está aqui. Ela nem se levanta. Ela diz que não sabe se tá bem. Faz pouco tempo que fez a cirurgia. Como alguém que usa espada ignora uma inflamação muscular e deixa deteriorar, ele fala que ela deveria ter desenvolvido melhor o uso do braço esquerdo. Usar somente o braço direito foi o que destruiu seu ombro. Ela diz na lata: se você sabia, por que você não disse antes? Ele diz: se ela está falando isso é porque se arrepende de ter deixado as coisas ficarem assim. E puxa uma carta falando que nesse estado ela não serve mais para ser caçadora e joga em cima dela, falando para ela se aposentar, e diz que a opinião da associação é unânime. Ela olha para o papel com cara de desacreditada. Ele fala que fazer coisas normais será difícil para ela, imagina ser uma caçadora. Ela pergunta como ele pode fazer isso. Ele sabe que ela tem um motivo para ela ser caçadora. Ele fala que na sua condição atual ela não será nada além de um fardo para o time, e já foi decidido, só obedeça. E se ela estava sentindo dor, deveria ter avisado, porque ficou aguentando e se tivesse se tornado um problema maior. Ela fica encarando ele com cara de raiva. Eu deveria ter avisado. Ele diz como iria adivinhar. Ela fica puta e disse que falou várias vezes, e quando ia pedir para fazer um exame completo, ele tinha dito que não tinha uma pessoa que estivesse com dor, que voltasse ao trabalho. E de quem é a culpa por ela ter assim, quer que ela se aposente? Ele fica com raiva e diz como isso pode ser a culpa dele. Se foi ele que lascou com o ombro dela, ela deveria cuidar do seu próprio corpo e tá jogando a culpa nele. E que tipo de idiota volta ao trabalho só porque alguém mandou? Ela diz que ainda consegue com alguns dias de fisioterapia. Ele nem deixa ela terminar. Diz o que ela pode fazer assim. Se for para virar um parasita, deveria ir para o time de limpeza. Se ele já a viu como uma companheira. Ele pergunta o quê? Ela diz que foi uma pergunta idiota. Alguém como ela era apenas uma ferramenta. Ele fica puto e diz que nunca gostou dela. E se ela acha que ele é uma piada só porque foi bonzinho com ela, ela começa a chorar. Diz que sempre odiou ele e que ele nunca trata ninguém que está abaixo dele como pessoa. É sempre esse olhar e dá-lhe um tapão na sua cara e manda ele nascer como humano na próxima vida. Ele pensando agora, ele acha que realmente foi um babaca. E se não fosse pelo machucado, ela teria se tornado uma ótima caçadora. Ele então grita chamando ela e diz para aumentar a força com a pegada da sua mão esquerda. Ela só olha sem entender nada e começa a dar umas dicas. Mesmo que ela consiga atacar rápido do jeito que está agora, está sobrecarregando seu ombro. E usando sua mão esquerda vai conseguir mais equilíbrio, assim ficando mais forte. Ela só olha com uma cara desacreditada. Ele fica envergonhado porque na cara dela estava dizendo que um limpador sabe e entra na dungeon. Que ela é uma caçadora esperta, saberá o que fazer. Pede para ela ir ao time de suporte. Ela fica sem entender nada no hospital. O médico diz que poderia ter virado um problema sério. Não acredita. Ele diz que seu ombro está inflamado e que se tivesse ignorado por bastante tempo, viraria um problema sério. E vai lhe dar alguns anti-inflamatórios, mas corrigir sua postura é o mais importante. Aumentar a força da pegada da mão esquerda. Ela lembra que o Prota disse algo assim. Eles então saem da dungeon. O Prota já sai dizendo que vai morrer. O figurante então pergunta como ele ousa fazer isso. O Prota pergunta o quê? Deixar sua ex-namorada
esperando. Ele vê ela, todos do seu grupo começam a cochichar. Ele se pergunta o que ela tá fazendo aqui. Os figurantes vão embora dizendo que alguém tá feliz. Ele pergunta o que foi e que está cansado e precisa correr para pegar o último ônibus. Ela bota a espada no seu pescoço, pergunta como ele sabia e quem é ele. Ele já fica com raiva, ela tá apontando uma espada pra mim. Ela pergunta por que ele não responde. Ele pergunta do que ela tá falando. Ele diz que fingiu saber e que viu tudo na internet. Ela viu tudo na net, mas as minhas habilidades são sigilosas. Ninguém sabe disso. Ele pensa que fez merda quando tentou mentir, mas foi pego. E se isso continuar, ela pode reportar ele para a associação e pode virar suspeito de ser espião. Ele suspira e diz que na verdade viu as marcas no cadáver dos monstros. Tinha algo que se destacava. Os machucados que usava a força da mão direita eram profundos, mas as técnicas de continuidade eram superficiais. Aí ele percebeu que haviam sido feitos por um espadachim com pouca força na mão esquerda. Ele diz que Vega é um chefe que seu ataque principal é a velocidade. Fora isso, ela não é uma ameaça. E o método de ganhar dela é tirando proveito disso para contra-atacar. Mas isso não foi feito. A conclusão que ele chegou foi que o corpo dela não consegue responder à velocidade de Vega. Ela diz que por um momento sentiu seu ombro tenso. Ele diz que todos os sintomas não seriam nada numa vida normal, mas como ela é uma espadachim, ela sentiria isso. Ele então pensa, o motivo dele ter conseguido dar conselhos para ela sem ser um espadachim foi porque no seu tempo durante Caçador, ele foi o primeiro rank SSS do mundo. Ela diz, como eu pensei, você é um caçador freelance com os olhos brilhando. Ele fica assustado e pergunta o que. Ela ouviu dizer que existem alguns caçadores freelance de rank A em Seul. Eles são dos maiores ranks, mas não se revelam. Ele bate na sua mão e diz que ela tá pensando. Ele não é um caçador, e sim só um limpador. Diz que foi suficiente e vai embora. Ela então agradece. Ele olha assustado pensando, ela agradeceu. Ela cora. Kim Min-ju já aparece na guilda conversando com seu chefe e diz que o time de suporte mandou ela descansar. Seu chefe é uma pessoa que entrou graças a conexões pessoais. Ele diz que sequer havia visto isso como uma possibilidade. Ela diz que ele planeja melhorar suas habilidades. Ele pergunta se ela vai para alguma academia. Ela diz que vai para aulas particulares com um zelador. Ele diz que não tem ninguém para aprender e vai até com um zelador. É melhor ela ir para uma academia de Kendo. Ela fala que vai descobrir o que fazer sozinha. Ele pergunta se foi esse zelador que mandou ela fazer esse exame. Diz que ele é um bosta, ridículo. O que um zelador pode ensinar ela? Ela diz que ele não ensinou nada ainda, porque ele a rejeitou. Ele pergunta se ela tá brincando com ele e o que ela pretende fazer. Ela diz que vai procurar ele até que ele aceite. Ele fica puto e diz que tanto faz e manda ela resolver sozinha e que algumas semanas ele precisará dela para uma dungeon. Ela agradece ele e só manda ela embora. Assim que ela sai, ele já fica pensando o que os outros times vão pensar deles, especialmente o capitão do segundo time. Ele pega o telefone e diz que quer falar com o diretor de gestão. Alguns dias depois, o Prota desbloqueia uma habilidade de cantarolar. O pessoal fica se perguntando se ele tá doido. Seu chefe se aproxima e diz que não quer se meter na sua vida pessoal. Mas o que aquela pessoa tá fazendo ali? Ele disse que a trouxe. Ele fala que era melhor ter alguém extra para ajudar. Ele não a trouxe porque deu vontade. Kim Min-ju aparece ajoelhada pedindo para ele ensinar ela. Ele se pergunta se ela comeu algo estragado ou algo do tipo. Que tipo de caçador pede aulas a um limpador e que vai ser irritante e começa a pensar como tirar ela da sua cola. Ele diz que então pode pensar se ela ajudar no time de limpeza. Seus olhos brilham. Ela diz, sério? Só ajudar? Diz que essa não era sua intenção. Ele acha que subestimou ela. Ele pensava que ela tinha um ego enorme. Olha, quem é ele para falar isso do ego dos outros, velho? E se pergunta como ficou assim. Uma figurante começa a criar umas fics na sua cabeça. Vista da figurante, a realidade. Ponto de vista extremo da figurante. Ele diz que está ficando maluco. Kim Min-ju já grita dizendo que naquele canto não está saindo. Ele pergunta se ela achou que conseguiria limpar com a força e começa a lhe dar uma aula e deixa tudo brilhando. Ela fica assustada. Ele vê a cara dela e dá um sorriso. Então quer desistir? Quer desistir? Ele com os olhos brilhando. Ela diz que não, só estava pensando que limpeza é mais complexo do que ela pensava. O seu chefe já aparece lhe elogiando. Ele fica todo feliz. Aí ele se dá conta, se perguntando, ué, o que tem de tão bom para ele estar rindo ali? Kim Min-ju já disse que acabou e pergunta o que fazer.
fazer. A figurante chama ela para irem ali. O chefe diz que tem vários cadáveres ali e se vão ficar bem. Elas então vão, o Prota e o figurante apostam quem vai vencer. A figurante fica se perguntando o que ela deveria fazer. Ela agiu por impulsividade e nem sabe o que dizer. Kim Min-ju diz que ela parece muito cansada. Ela diz que está muito bem. Kim Min-ju pergunta se ela está com algum problema. Ela diz para não falarem dela e sim mais sobre ela. Ela diz que é a primeira vez que conversa com um caçador. Kim Min-ju diz que não tem nada interessante para falar. Ela diz que seu pai era um caçador, mas foi demitido por causa de um machucado no seu ombro, depois que os superiores falaram para ele não fingir doença, olha o papo, e que na associação não existem colegas. Ele era apenas mais uma ferramenta. Diz que todos na associação são assim. A hierarquia é tudo. E a mesma coisa no time de caçadores. Mas o time de limpeza não é assim. Ela pergunta se a figurante está interessada no seu professor. A figurante fica toda corada e diz que no começo ele era um vagabundo, mas agora trabalha mais que qualquer um. Que Miju manda ela não se preocupar, porque ela não está interessada nele desse jeito. A figurante pergunta por que ela fica seguindo ele o dia inteiro então. Ela diz que precisa ficar mais forte e para isso precisa da ajuda dele. A figurante pergunta se ela não era ex dele. Ela fica assustada, então as duas já voltam rindo. Seu chefe manda tomar cuidado hoje, porque era um boss com veneno mortal e desde que não peguem na sua pele, tá tudo bem. Seu chefe pergunta se tá tudo bem com a figurante. Ela diz que está. Ela diz que seu uniforme está um pouco desconfortável, mas acha que isso não vai atrapalhar. O figurante 2 diz que tá na hora de trocar os uniformes. Seu chefe fala que já pediu, mas a associação diz que não tem dinheiro. Dentro da sala do boss, vários corpos de monstros. Prota começa a limpeza, seu chefe vai até a figurante. Assim que seu chefe toca nela, ela desmaia. O seu chefe pega ela e fica perguntando se ela tá bem. O figurante então diz que seu purificador de ar está quebrado e sua roupa está rasgada. Prota olha para ela e sabe que ela só tem 5 minutos. É impossível o time de suporte chegar a tempo. Ele manda que Minju pegar sua espada. Todos se assustam. Ele diz que não há tempo. Ele então manda ela fazer um corte rápido. Ela diz que não pode fazer isso, cortar figurante. Ele diz que não é ela, burra, é eu. E manda ela fazer devagar. Ela decide aceitar, não sabe o que ele tá pensando, mas invoca sua espada. Ele manda ela esperar. Quando ele vai falar para ela não usar a habilidade, ela já cortou ele no peito usando a sua habilidade. A sua habilidade já ativa. Ele diz que vai levar a figurante na frente. O chefe diz que ele tá ferido, então ele só desaparece. Ninguém consegue ver, só o seu rastro. No caminho ele diz que precisa se apressar, porque só tem mais 3 minutos. No hospital seu chefe já começa a agradecer o médico. O médico então olha pro Prota pra ele pagar pelos pontos. No quarto da figurante todos entram sérios, perguntando se ela gosta de deixar os outros preocupados. O figurante fica com raiva. Os equipamentos é tão velho, já tá tudo quebrado. Se fosse um caçador já teriam trocado tudo, até os seus sapatos. Seu chefe diz para ela aproveitar essa oportunidade para descansar e que vai cuidar do acidente de trabalho. O Prota então vai saindo e diz que vai tomar ar fresco. Ele sai feliz dizendo que funcionou. Para liberar outra habilidade precisa conseguir um aumento para o time de limpeza e agora é a hora perfeita para isso. Dá um sorriso maligno e diz que vai desbloquear essa habilidade. Com essa já terá duas e nesse ritmo não vai demorar muito para dar adeus ao time de limpeza. Quarto, a figurante fala que o Prota não estava muito bem. O seu chefe disse que ele estava com raiva. Ela pensa que era dela porque ela causou problemas. O chefe disse que não, é porque ele se machucou. Que ele parece bem esquentadinho, mas se preocupa com os outros. Até parece, confia. Dá pra saber só de olhar pra ele. O figurante diz que quanto mais você olha, mais estranho ele parece. Ela pergunta por quê. Ele diz que o Prota o salvou com uma habilidade, mas um faxineiro com habilidade, ele fica assustada. Pode agradecer o Prota. O chefe pergunta o que a Kim Mi-jun acha do Prota. Ela diz que ele parece ser uma boa pessoa e o seu rosto é o seu tipo ideal. O chefe com a cara de bobo diz que era no ponto de vista de uma caçadora. Ela fica envergonhada. Seu chefe diz que é um desperdício ele ser apenas um faxineiro. Ele conhece técnicas de ataque, a dungeons e informações que ninguém sabe. Então pergunta se ele está pensando em mudar ele para o time de operações. Ela diz que ele está muito à frente de caçadores. O problema é que ele está no time de limpeza. O figurante fica puto com essa frase, diz que foi cruel, dizendo qual o problema de ser no time de limpeza. Ela diz que não, é ao contrário. Até ela, como rank B, não consegue medir a habilidade do Prota, mas ainda assim ele escolheu o time de limpeza. Todos ficam assustados pensando que ele foi pro time de limpeza porque quis. Ela diz que acha que o professor dela tem habilidades incríveis, só não quer se envolver na hierarquia da associação. Ele sentiu a camaradagem no time de limpeza. O chefe diz já que ele quis isso, é melhor não falar mais sobre isso. O figurante diz que se ele pensa tão bem de seus companheiros, será que ele não foi na associação? Foi sim, mas não por esse motivo. Kim Min-ju se
assusta. Nosso prota já aparece na frente do diretor da unidade. O diretor pergunta quem é ele. Ele diz que veio pedir aumento. Ele pergunta se o prota está pedindo um aumento de orçamento, se foi isso mesmo. E se for esse o caso, ele deveria ter ido no RH. O prota diz qual o caçador que fica matando bicho por bicho. É melhor ir direto no chefão. O diretor pergunta se ele é um caçador. Ele diz que não, é um faxineiro. Ele diz que um faxineiro veio pedir aumento de mim, nem sequer o capitão, e sim um faxineiro. Ele diz que isso deve ser o mal da idade. Sai por aí falando sem se informar. Que o time vai gastar dinheiro, já que os gastos nem são tão altos. O prota já disse que tá pedindo aumento porque o orçamento sequer dá para cobrir os gastos que nem são tão altos assim. O diretor diz que ele tem coragem, estava ignorando. O prota diz que teve um acidente, onde a roupa rasgou por estar tão velha. O diretor diz que não recebeu nada. O prota fala que acabou de acontecer. Então fica se perguntando de onde vem tanta confiança. O prota diz que entende que ele quer guardar o dinheiro do time de limpeza, mas não deveria deixar acidente acontecer. O chefe diz que não tem dinheiro. O prota diz que acha que não. Ele deve ter pego uma grande quantia desse ano. O chefe fica assustado perguntando como ele sabe disso. O prota diz que ele não vai conseguir usar todo esse dinheiro. Deveria pelo menos compartilhar com quem realmente precisa. O chefe pergunta quem é você. O prota diz só um faxineiro. O prota diz que só tem 2 meses que ele pegou o cargo. O time de limpeza já é conhecido por ser maltratado. E se vazasse que aconteceu um acidente porque não tinha orçamento, o diretor com raiva diz que entende o que ele tá falando e pergunta o quanto ele quer. Ele diz que pode ser qualquer coisa. A sua missão só pede para que o orçamento suba. Ele não especifica nem o valor. O prota então diz que a sua conversa acabou ali e vai indo embora. O chefe pergunta se ele conhece a caçadora Kim Min-ju. O prota pergunta por que tá perguntando isso. Ele dá um sorriso e diz que parece que realmente conhece e vai revisar o orçamento e depois entra em contato. Ele vai embora sem entender nada porque ele mencionou a caçadora Kim Min-ju. O chefe já liga para o figurante, dizendo que ele não é um faxineiro, pelas informações que ele sabia e que ele pediu um aumento para o time de limpeza. O figurante no telefone já disse que ainda bem, ele estava planejando dar uma lição neles e ensiná-los a se curvar aos seus superiores com um sorriso no rosto. No outro dia, o grupo do prota recebeu uma ação disciplinar. O motivo foi porque a nossa figurante tinha vários empregos e foi isso que causou o acidente. O pedido de indenização pelo acidente foi negado. O prota fica puto. A figurante fala para ele não se preocupar. Ele pensa, o que ela tá falando, mano? O problema é que eu não vou desbloquear minha habilidade. O figurante diz que agora vê o prota com outros olhos. Todos se juntam e diz que sabia que ele era louco e foi até o diretor brigar por eles. O prota fica se perguntando se eles comeram merda e eles começam a entrar na dungeon. O prota diz que não pediu muito, nem o processou, mas usar ter 2 empregos como desculpa é extremo. Kim Min-ju diz que acha que deve ser por sua culpa. Ela diz que deve ter sido o capitão do seu time, dando uma lição neles, porque ela foi para lá. O prota então pergunta o nome do seu capitão. Ela fala que é o figurante que vai ser amassado. O prota começa a rir e chama o chefe dizendo que vai usar sua folga hoje. Umas pessoas na rua andando, quando de repente aparece uma quebra de dungeon no meio da cidade. Uma pessoa com um sorriso no rosto. Quem será que é, hein? Opa, se você ficou até aqui, mané, você é pica, hein? Um beijo no seu coração, tamo junto e fui!